Então, mais uma vez, boa noite, amém? Amém? Ok, obrigado. Vou logo beber, meu irmão, porque pelo menos... Então, eu saúdo a todos vocês na graça e na paz do Senhor Jesus. Como eu disse no início, é uma alegria grande estar aqui com vocês na minha igreja. Plantei a Abolição, Planalto e outras mais aqui, mas isso era só pretensões soltas. Meus irmãos, que alegria grande, né? Cumprimentar esses irmãos queridos de tanto tempo que a gente, 15 anos que eu não subo aqui nesse público, então é uma alegria grande voltar. Eu quero ler a Bíblia Sagrada, a Palavra de Deus. Aliás, hoje eu vou pregar o primeiro sermão que eu preguei, mas, claro, bem diferente. Quando eu tinha 16 anos, preguei na minha primeira igreja. Então, é uma alegria grande pregar esse sermão hoje aqui. Bem, vamos abrir no livro de João, capítulo 1, verso 43 a 51. Vocês abram aí a Bíblia. Eu quero que vocês deixem a sua Bíblia aberta, porque nós vamos tratar desse assunto aqui, muito importante, não é? Vou ler na Nova Almeida Atualizada, que diz assim: no dia seguinte, Jesus resolveu ir para a Galiléia e encontrou Filipe, a quem disse: siga-me. Esse Filipe era de Betsaida, cidade de André e de Pedro. Filipe encontrou Natanael e lhe disse: achamos aquele de quem Moisés escreveu na lei e a quem se referiam os profetas, Jesus o Nazareno, filho de José. Então Natanael perguntou: de Nazaré pode sair alguma coisa boa? Filipe respondeu: venha ver. Jesus viu Natanael se aproximar e disse a respeito dele: eis um verdadeiro israelita em quem não há fingimento algum. Natanael perguntou a Jesus: de onde o Senhor me conhece? Jesus respondeu: antes de Filipe chamá-lo, eu já tinha visto você debaixo da figueira. Então Natanael exclamou: mestre, o Senhor é o Filho de Deus. O Senhor é o Rei de Israel. Ao que Jesus lhe respondeu: você crê, porque eu disse que tinha visto você debaixo da figueira? Pois você verá coisas maiores do que estas. E acrescentou: em verdade, lhes digo que vocês verão o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Deus e Pai, em tua gloriosa presença estamos para te agradecer por essa leitura riquíssima para o nosso coração. Encha, ó Deus, os corações aqui presentes, os que vão assistir pelos canais do YouTube e do Facebook. Deus amado, ilumina nossas mentes, nossos corações, tanto para falar como para ouvir os irmãos. Muito obrigado, ó Deus, em nome do teu Filho Jesus. Amém e amém. Meus irmãos, essa igreja é uma igreja que plantou muita igreja comigo. Deixei essa igreja para ir organizar a filha de Caraúbas, em organizar em igreja. Então não pude ficar aqui. Também era a hora. Deus tem me dado sabedoria para saber estar nos lugares que Ele quer. Meus irmãos, o tema de hoje é encontro. Aqui teve um encontro muito especial. O encontro, amados, de Filipe, de Jesus, Natanael. Um encontro assim, fidalgo.
muito bom aí, e houve aquela palavra de segue-me. Eu queria me deter nessa palavra segue-me. E eu quero compartilhar, amados, 3 versículos para você. O de número 43, que diz assim a frase que eu quero destacar. Então, leia aí na sua Bíblia também. Encontrou Filipe a quem disse, siga-me. O verso de número 46 diz assim, o que eu vou também destacar. De Nazaré pode sair alguma coisa boa. Vamos ver isso aqui, né? E o 49, amados, mestre, o Senhor é o Filho de Deus, numa exclamação exuberante de Natanael para Jesus. Então, amados, na introdução de hoje, eu queria dizer para você que estou continuando pregações no livro de João. Já terminei o Evangelho de Marcos, já vou para a publicadora, terminei Apocalipse e mais de 20 livros da Bíblia. E esse eu estou com um gosto muito grande. Esse Evangelho de João é muito especial, mas muito mesmo. Nós estamos pregando, amados, sobre o Evangelho de João. E espero, amados, concluir todo o livro. Estou orando muito a Deus para concluir este livro, amados, né? Como eu disse, esse foi o primeiro sermão que eu preguei quando eu tinha 15 para 16 anos. Eu já tinha sido eleito presidente da mocidade, porque era tanta necessidade de jovem que ali era misturado juvenis com jovem, hoje é UPA com o MP, né? Mas naquela época era misturado, amados. Eu ainda era um juvenil, podia-se dizer assim. E foi a primeira vez que eu preguei na minha igreja, amados. Então foi um privilégio muito grande para mim. E aqui, amados, nós temos o privilégio grande, lá na Galileia, Natanael, Filipe de Betsaida, Jesus estava em Nazaré, né? Estava em Nazaré, e Natanael era dali também, a 15 quilômetros de Nazaré, ele era também de uma cidade ali bem próxima, né? Em Caná da Galileia. Quando eu estive lá, nessas cidades todas, um grande alegria, eu e Marlene está lá em Israel. O segundo verso 46 que eu vou introduzir agora, que diz, de Nazaré pode sair alguma coisa? Uma pergunta de Natanael, que era um jovem que conhecia a Torá, era um israelita estudioso, conhecia a Septuaginta toda, de Josué até Malaquias, fora o Torá, e ele fez essa pergunta a Filipe, não foi a Jesus. Ele estava lá debaixo de uma figueira. E Jesus estava contemplando ele um pouco de longe. Natanael, amado, recebeu então o convite de Jesus. Eu trato Jesus, toda a sua vida terrena, eu só chamo ele de filho do homem. Ele só foi filho de Deus quando ressuscitou. Então, ele é filho do homem. Então, ele viu ali aquele jovem, né? Mas aquele jovem estava assim, com o seu amigo Filipe, da mesma região. Por acaso, eu sei que ele é filho de José, eu sei que ele é de Nazaré, é mais pobre do que nós aqui. Caná ainda é melhor do que Nazaré. Nós vamos ver isso um pouco mais na frente. E Filipe não entrou na dele. Foi um evangelista do recado de Deus, como nós fazemos aqui no Rio Grande do Norte, no Ceará e na Paraíba, e hoje no Brasil. Ele não entrou na dela. Eu me lembro de quando eu cheguei numa casa lá em fazer o avanço missionário de Martins, o primeiro avanço. Aí os 2 avancistas chegaram lá e disseram, olha, pastor, ele ligou para mim, estou aqui
A dona da casa disse, humilhou a gente aqui, dá para o senhor vir aqui? Aí, Netinho, vamos lá comigo. O Netinho era o pastor, vamos lá. Quando chegamos lá, era uma TJ. Aí, com o Netinho, um neto melhor do que eu, então a gente refutou tudo aquilo dela, e no final ela disse, se a minha organização me levar para o inferno, eu quero ir pretinha. Então ela já decidiu quando ela ia e quem ela era. Não podemos perder tempo com os filhos da maldição. E aí, meus irmãos, no terceiro versículo, 49, depois do entreveiro ter passado, depois de Natanael já estar com Jesus, num encontro bom e conversa boa, depois que ele ouviu tudo sobre Jesus, como a gente chega no recado de Deus, que entrega todo o recado e diz, e agora? Aí você? Você ouviu o Evangelho? E qual é a sua decisão? E as pessoas sempre dizem, eu digo, e aí, você crê em Jesus? A pessoa diz, crê em Jesus. Ele, então, ficou ali, Natanael, e disse, mestre, o Senhor é o Filho de Deus. Ele foi mais além, que eu vou mais destacar isso no corpo do assunto. Tu és o rei de Israel. Aí ele encheu a bola de Jesus, que estava ali, novinho, começando o ministério ali. Era o Natanael, ele é um apóstolo, mas ninguém descobre ele como apóstolo, só quem estuda bem a Bíblia, ele estava assim de Bartolomeu, que era apóstolo. Então, amado, a reação de quem crê em Jesus, a gente já conhece, certo? E não pode ser diferente. Naquele momento, Natanael, amado, ele ficou muito emocionado diante do que ele ouviu de Jesus Cristo. Então, vamos para a nossa mensagem. Em primeiro lugar, meus irmãos, o verso de número 43. Encontrou Felipe, a quem disse, segue. Olha, aqui Jesus está levando o terceiro a ouvir ele se converter, Felipe. Né? Depois Pedro se converte, 4, e agora Natanael, o quinto dos apóstolos. Né? Então, amados, na abordagem de Felipe aqui sobre o Filho do Homem, amado, Jesus, que foi criado depois dos 8, 9 anos, lá em Nazaré, meus irmãos, na Galileia, a região norte da Judéia, ali que eu fiz questão de entrar em cada cidade, Cafarnaum, todo canto, subi o Monte das Oliveiras, aliás, subi o monte onde foi dada ali as bem-aventuranças. Olha, é uma coisa fantástica. E vou agora, se Deus quiser, vou em outubro para a Coreia de novo e devo ir a Israel de novo, mas está havendo essas guerras por aí, eu estou dando um tempo aí, né? Então, meus irmãos, a Galileia dos gentios tinha muitos judeus, mas a maioria do povo era gentil, a maioria do povo, né? E estava ali Natanael, que era um israelita, né? Descendência judaica. E mais, amados, o importante aqui foi o trabalho dos seguidores de Jesus. E eu vou chamar vocês a atenção aqui no final, atenção não, alerta a vocês, quem sou eu para chamar vocês a atenção. Mas eu creio que vocês não saírem com raiva de mim, não. Mas olha bem, então, como nós fazemos hoje aqui, abordamos as pessoas que vêm de lá. A gente aprendeu vindo de lá, amados. Como é que nós abordamos as pessoas para evangelizar? E Felipe, amado, disse que Natanael, o Messias, chegou. O cara era por dentro de tudo, sabia de tudo sobre Israel. E ele estava esperando o Messias. Aí Felipe vem e diz para ele, achamos o Messias. Ele disse, como? Quem é esse?
Jesus, o filho de José, aí ele desanimou um pouco, assim, né? Mas, amados, Filipe se restringiu a dizer para ele algo muito interessante, que nós vamos ver aqui, o que foi que Filipe disse a Natanael. Matou a charada. O ministério, amado, do Filho do Homem, Jesus, em todos os 3 anos que ele passou aqui, foi 30 anos aqui, Deus aqui, 30 anos aqui, o Filho do Homem aqui, 33 anos. O Filho do Homem aqui, né? Depois de 33 anos, aí ele, ressuscitou, virou Filho de Deus. Mas aqui na terra, ele cumpriu 3 anos de ministério. 3 anos de ministério. E o ministério dele, amado, de 3 anos foi de uma forma intensa uma forma intensa na evangelização, amado, e ele queria plantar uma igreja, que era a igreja dele, a igreja de Cristo, que ele plantou, está lá em Mateus, né? Tá bom? Que para, amados, encerrar a antiga aliança, ele veio encerrar a antiga aliança. Ele veio aqui, amados, para encerrar a Páscoa, para dar fim à Páscoa. E crente que está comemorando Páscoa, ele está dando demonstração de que não tem nada das Escrituras Sagradas. A Páscoa não existe, ficou na antiga dispensação. Israel hoje comemora já disfarçado, porque já caiu a ficha. Então, meus irmãos, mas Jesus foi claro para o povo dele. No capítulo de Lucas, capítulo 22, versos de 15 vai até o 20, mas vou destacar apenas o 15, que foi a última Páscoa. O que foi que Jesus disse? Sempre era o meu texto aqui dessa igreja que eu celebrava a Páscoa. No 15 diz assim, Jesus dizendo, no último dia dele, já quase meia-noite, ia morrer no dia seguinte, ele disse, desejei muito comer com vocês esta Páscoa, essa última Páscoa, antes do meu sofrimento. Aí ele acabou com a antiga aliança. Ele encerrou, amado, a velha dispensação. E ele instituiu a nova igreja, a aliança da nova igreja, a igreja de Cristo, que ele fundou no capítulo 16 de Mateus, verso 18. Olha, meus irmãos, ele pregou no verso 19 o pão e disse, este é o meu corpo, que será dado por vocês. Depois tomou o cálice e disse, este é o cálice da nova aliança. A velha aliança da velha dispensação se acabou. Agora, da nova aliança, né? O sangue dele. Aí a gente faz a conexão aí entre Gênesis 3 e 15. Gênesis 3 e 15 diz o quê? Diz que Deus chegou, chamou o homem que pecou, a serpente, o casal, e disse, colocarei inimizade entre você, serpente, e a mulher, e dela nascerá o descendente, que será ferido no calcanhar. Ele estava celebrando ali a ceia, porque em seguida ia cumprir Gênesis 3 e 15. Ferido no calcanhar, morto na cruz. Né? E aí, depois dele ser ferido no calcanhar, então ele vai esmagar a cabeça da serpente. Ele vai dar fim à morte. Acabou a morte, nosso pesadelo. Ele ressuscita para dizer que nós vamos ressuscitar, amém? Meus irmãos, importante, né? Ele inaugurou a igreja lá em Mateus, aí ele criou a igreja lá em Mateus. E é na conexão entre Gênesis 3 e 15 e Apocalipse 12. O que aconteceu? Aconteceu que, no verso 7, ele disse, né? E disse
a perseguição que iria acontecer contra o Filho do Homem na terra. Será perseguido pelo dragão, que é a antiga serpente de Gênesis 15. E ele tentou matar Jesus, o dragão, o demônio, usando o amado Herodes, mas Herodes foi tentar matar o filho do homem infante e não conseguiu, porque o filho do homem saiu no meio dos cavalos, aí saiu ali, Deus tirou ele dali. Coisa fantástica, né? É muito bom, né? Muito bem. A Jesus, Filho de Deus, ressuscitou, passou 40 dias aqui no test drive. Maria sou eu, Maria. Madalena sou eu. Teve um discípulo que disse, eu só creio se eu botar o dedo na ferida dos pregos, da lança. Aí eu creio que ele ressuscitou. Ele apareceu uma, duas, três vezes, ele não estava, aí apareceu uma quarta, ele entrou pelas paredes lá no corpo da glorificação. Pai, seja com vocês. Aí estava lá, Tomé. Que bom, Tomé, você está aqui, né? E o Tomé ficou regalado assim. Vem cá, meu garoto. Olha aqui, olha aqui as mãos onde os cravos dos pregos me furaram. Ele se emocionou e deu a maior declaração do mundo. Tu és, está no Salmo, tu és o Filho de Deus vivo. Fantástico, meus irmãos. Coisa fantástica. É esse Deus que nós cremos, que nós acreditamos. Bem, 40 dias terminou o teste aqui, ele voltou para o céu, assumiu o quê? O que foi que o Filho de Deus assumiu lá na eternidade, lá no céu, no trono de Deus? Ele então ouviu o Deus Pai dizer, levante-se aí o cordeiro que foi morto e receba aqui os títulos de Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, e a fiel e verdadeira testemunha, e a espada para você no Gog e Magog destruir todos os ímpios que não subiram no arrebatamento. Fantástico, meus irmãos. É a Bíblia Sagrada. Eu me emociono todo assim, né? Aí, tudo bem. E depois, quando completou 10 dias no céu, ele baixou a medida provisória, Genildo, e disse assim, desça agora hoje 50 dias, Pentecostes. Estou arrepiado. Desça aí o Espírito Santo de Deus para todos os crentes que se converteram quando eu estava aí, compulsoriamente, e a todos que se converteram agora nesse dia de Pentecostes, e todos receberão o batismo com o Espírito Santo, para só é crente quem tem o Espírito Santo, quem não é vai para o inferno e depois para a morte eterna, mas quem tem vai ser bendito de Deus para gozar o novo céu, a nova terra e a nova Jerusalém. Eu quero que vocês prestem atenção no último ponto da nossa mensagem. Meus irmãos, mas eu quero encerrar aqui esse segundo ponto. Aí, alguns dias depois, lá no céu, o diabo, a serpente lá, transava lá nas regiões celestiais. Apocalipse 12, 9, aí, o Filho de Deus no trono disse, chama aí Miguel. Aí, Miguel. Miguel, faça um favor. Expulse aí o diabo. Expulse o diabo e os seus demônios lá para a terra. Aí, Miguel ficou assim, irmãos, atordoado. Aí deu uns 5 passos, aí ele lembrou disso, mas ele veio agora da terra, mandou o diabo para lá. Vou voltar. Rei dos Reis. O senhor veio da terra agora e está mandando o diabo para lá? Ele disse, sim, meu filho, mas eu já desci há poucos dias o batismo com o Espírito Santo. O diabo não pode tocar numa ovelha minha. O diabo não pode tocar num crente. Crente pode morrer em acidentes, porque acidente morre, crente não crente.
Mas o diabo não tem domínio sobre o cristão. Porque, amados, quem é crente e tem certeza, né, diz amém, né? Amém? Por último, meus irmãos, aí ele inaugurou a igreja no dia de Pentecostes, né? Aí todos nós agora, quem crê tem o Espírito Santo. E por último, meus amados, ainda o último aqui desse segundo ponto. Filipe, amado, não desistiu da evangelização. E hoje? E hoje, meus irmãos, muitos amados desistem quando alguém questiona você. Eu treinei muito isso no recado de Deus. O irmão tinha medo de evangelizar 2 em 2. Acabou isso aí. Acabou. Certo? Não devemos, amados, abrir mão de evangelizar. Não. Quem não evangeliza está fora. Vou explicar no final aqui. Bem, pois, afinal de contas, amados, nós estamos levando o nome de quem? Será que eu estou levando o nome de Neymar para a Copa? Será que eu estou levando o nome do prefeito aqui para ser governador? Está levando o nome de Jesus, o nosso Salvador, aquele que salva o homem pecador, que perdoa, remindo e que salva com a redenção. É esse, amados, nosso Salvador. Ele veio para fazer isso. E eu tenho, amado, muitas histórias aqui no bairro do Carnaval, se eu fosse contar. Mas eu vou finalizar aqui. Me empolgo muitas palavras, os irmãos já me conhecem. Por último, mestre, o Senhor é o Filho de Deus, numa exclamação. Acho que ele abriu os braços assim, e disse, mestre, o Senhor é o Filho de Deus, o Senhor é o Rei dos Reis. Aí Natanael conhecia a Bíblia, disse essas coisas. Meus irmãos, o encontro cara a cara, amados, do Filho do Homem, com Natanael, amado, é algo que aquele homem ficou surpreso por saber tudo que Jesus disse, só por ter visto ele debaixo da figueira. Meus irmãos, e mais, amados, ele se comoveu. Ele acreditou que ele era o Messias. Mestre, o Senhor é o Filho de Deus. Ele disse isso, meus amados. Olha, o que Natanael, depois da confissão, amados, a Jesus, ele ouviu as palavras, Jesus dizendo, em verdade, em verdade, em verdade, em verdade, lhes digo que vocês verão. Olha o que eu vou dizer aqui. Primeiro, o céu aberto. Você quer ver o céu aberto? E os anjos dos céus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Filho do Homem, o Cordeirinho que esteve aqui, né? Amados, você como cristão, você já teve a sensação de ver o céu aberto? Eu não estou dizendo assim que o céu se abrir para você, no sentido figurado. Você precisa ter uma vida de comunhão com Deus, obedecer a Deus, amados, né? Precisa mesmo. Olha, meus irmãos, o que acontece com o crente, amados, que confessa Jesus como Salvador e que faz 4 coisas que eu chamo a atenção desde quando eu estava aqui. A primeira coisa, amados, adorar a Deus. A segunda coisa, a comunhão dos santos. Tem muita gente aqui, mas venha na terça-feira, né? Venha na quinta-feira, faça uma que eu fazia com a irmã Verônica todos os dias, o culto matutino, às 5 horas. Não era? Zezinho vinha, né? Lá na Coreia. Sarangue. Falando nisso, o pastor está aí, 12 a 15, lá em São Paulo. Meu querido, passou o microfone para mim. Uou! E meu tradutor ao lado, Yang Ko. Irmãos, todas as igrejas da Coreia são muito unidas. Então, se chegar numa igreja dessa, 15 mil membros,
Amado, você chega... Eu chegava para a oração às 5 horas, às 6. Tinha que ir meia hora antes, porque esperava que todo mundo saísse para mim entrar. Eu e mais todo mundo. Isso é intermitente e nunca acabou. É assim o tempo todo. E ainda tem centenas de capelas de uma pessoa só, e eu me inscrevo logo para ficar ali 1 hora. Meus irmãos, não falta ninguém nos cultos, pode ser o dia que for convocado. Isso chama-se, no tabernáculo lá do deserto, chama-se, para adorar a Deus, chama-se, amados, a comunhão dos santos. Vem de lá, meus irmãos. Nós estamos longe, amados, muito longe, amados, da realidade de ter uma vida, amado, de sucesso, de bênção. O que mais, né? Além de adorar a Deus, ter a comunhão dos santos, orar permanentemente e evangelizar e dizer como Jesus diz, e nós dizemos no recado de Deus: segue-me. É isso, amados, que a gente precisa fazer. É isso, meus irmãos. É colar em Jesus. Não perder nenhum culto. Nada. Porque você não perde seu trabalho, não perde por nada. Não perde a escola por nada. Mas para Deus não vale nada. Nós precisamos, amados, valorizar quem nos deu a salvação eterna, que vamos viver a plenitude da vida para sempre. Eu vou escrever um livro e antes de morrer vou mandar meu filho publicar. É o livro da glória de Deus. Trata dos anjos e tantas coisas. Como vai ser o céu na minha ótica, na minha visão, amados. Capto de cada texto que leio, retiro para fazer a exegese. Crente que está em dia sabe de tudo. Não se complica, não tem problema. Vou contar um exemplo aqui dessa semana. Muito bem, amados, então, colar em Jesus, amado, para ter a vida nos seus cuidados, nos cuidados de Deus, amado. Você será, amado, um crente, amado, livre das mazelas da vida, amado, e se você evangeliza o nome de Jesus, amado, se você tiver alguém doente, seja lá quem for, cura, como foi as curas que aconteceu aqui no Carnaval. De expulsão de demônios, cura de câncer, aqui, nem tudo é publicado. Outro livro que meu filho vai publicar quando eu morrer, porque eu sou presbiteriano. 300 milagres, entre mais da metade de curas, segundo de conversões. Fantástica, até de pistoleiros. Meus irmãos, quero contar agora, para encerrar, um testemunho dessa semana. Eu estava no supermercado aqui, estava me preparando já para pagar e tal, aí de repente vem aquela senhora: pastor Marcos, faz tempo que não lhe vejo. Aí começou a derramar lágrimas nos olhos dela. Eu posso conversar com o senhor? Ele pode. Acho que ela era da abolição quando eu comecei. Pois não, meu irmão. Eu estou atribulada, pastor, estou até sofrendo. Pois não. O que ele está vendo? Me contou a história do marido, que não bebia, mas tornou-se um ébrio, espancava ela. Uma vida triste. Queria que o senhor orasse por mim. Eu digo: não, agora não. Primeiro eu quero saber algumas coisas da senhora. A senhora é crente? Eu disse: sou. A senhora vai à igreja uma vez por outra. A senhora ora quantas vezes por dia? Às vezes nem ora. A senhora lê quantas vezes a Bíblia? Eu não tenho costume. A senhora vai para a igreja, comunhão de santos? Ela diz: faz tempo que eu não vou. Eu não tenho que orar por a senhora, minha senhora, para curar o seu marido. Não, para ver seu marido é da senhora. Eu tenho que orar para a senhora mudar a sua vida.
para a senhora, como uma cristã, ser uma crente fiel a Deus, aí o teu marido fica bom. Para concluir, amados, ao concluir dizendo que a palavra de ordem que o Senhor Jesus disse a Filipe foi essa: segue-me, Filipe, quando ele levou Filipe a Jesus. A mesma coisa disse com todos os outros. Mais na frente vai dizer a Mateus, Davi, e todos por assim. Meus irmãos, tem que ter compromisso com Deus. Se não tem, está errado. Quando eu deixei a Igreja Presbiteriana Central de Mossoró para ir para a abolição, fundar uma igreja, eu disse a Deus lá, nunca me deixe eu faltar um culto de oração, sendo empresário, nunca me deixe eu perder um culto de doutrina, nunca. Nunca me deixe eu perder o culto do domingo e a escola dominical, nunca. Ou é crente ou não é. Daqui a pouco a gente vai choramingar por aí afora. Meus irmãos, o mundo hoje ignora Jesus e a sua igreja. Ela é a maior instituição do mundo, tem 2000 e tantos anos, não quebrou, crescendo, com um terço da humanidade cristã, embora misturando aí alguns outros. Essa é a nossa igreja que cresce. Cresce, amado. Como diz a parábola da semente. Concluindo mesmo, amados, qual a sua disposição, a sua, para assumir um compromisso com Deus, cumprir com Ele uma vida de obediência e de consagração? Qual é a tua disposição? Vim para a comunhão dos santos, a igreja, não desprezá-la. Aqui, amados, como era no deserto, o deserto era o tabernáculo. Ah, se você fosse membro lá, um judeu ali no tabernáculo, você tinha que ter bicho para matar para pagar teus pecados. Aqui não. Ele instituiu a ceia, aqui a nova aliança. Ele flexibilizou a situação, meus irmãos. Vinha a comunhão dos santos, amado, a consagração. Precisamos, amados, ter uma vida de compromisso com Deus. Senão, amados, a gente está brincando de ser crente. Nós somos público cristão. Nós estamos fazendo parte da membresia. Mas nós não temos muita diferença para mostrar. Nós temos um bairro ali, esse bairro grande e pobre. Eu amo essa igreja, choro por ela. Tenho uma alegria, amado, de conversar com os irmãos. Nunca toquei aqui em nada dessa igreja, com ninguém. Nunca chamei ninguém para me seguir, porque só precisa seguir a quem? A Jesus. Que Deus nos abençoe. Amém.